Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para a nona rodada de palpites da Série B de 2025. Para quem está chegando agora aqui no canal, palpites aí sem clubismo eu vou falar. E também vou falar se eu vou torcer para alguém ou não em cada um dos jogos, nesse caso com clubismo total. Hoje estou aqui em Aracaju, estamos aqui no hotel aqui em Aracaju. Então, gravação daqui de Aracaju mesmo para o canal não parar. Então vamos lá, primeiro jogo da rodada, Goiás e Ferroviária. O Goiás é o líder do campeonato, né? Empatou com o Paysandu o último jogo e a Ferroviária também empatou com o Avaí. Goiás em primeiro ali com 17 pontos. Isso aí. Vamos lá então. Estou fazendo aqui no celular. Adianto já, então, por isso é meio ruim de ver, sou acostumado a fazer no computador, né, os palpites. Inclusive errei um resultado no último vídeo, que foi do Remo lá, falei que o Remo tinha empatado e o Remo ganhou, né, então foi mal aí, galera. Então vamos lá, Goiás e Ferroviária, primeiro jogo, eu acho que dá Goiás, vou chutar 2-0 pro Goiás, vou torcer para que dê um empate ou para que a Ferroviária ganhe. Segundo jogo lá na Baixada, Atlético e Atletique. O Atlético que não tá muito bem das pernas, né? O último jogo perdeu lá pro Vila e o Atletique perdeu pro Novo Horizontino. O Atlético tá em 13º na Série B. O Atletique tá próximo ali em 15º. Mas fazer o que? Vamos torcer, agora chegou o técnico novo, né? Vamos ver se o cara dá uma ajeitada aí até já esse jogo aí. Atlético e Atletique, vou chutar 1-0 pro Atlético nesse jogo aí, obviamente vou torcer pro Atlético. Fundo verde hoje aí, né, infelizmente é a cor da luz aí, então vai ter que ser fundo verde. Fazer o que? Avaí e Chapecoense, jogo de catarinenses. O Avaí empatou com a Ferroviária, Chapecoense ganhou em casa do Cuiabá. Eu acho que dá um empate esse jogo aí também, vou chutar 1-1 Avaí e Chapecoense. Vou torcer para que a Chape tá acima do Atlético, os dois estão empatados, torcer para dar um empate mesmo ali, para os dois não se distanciar muito do Atlético. Remo e Volta Redonda, o Remo tá em terceiro ali, um ponto atrás do Goiás, e o Volta Redonda tá lá na zona de rebaixamento com 6 pontos apenas. Último jogo, o Remo agora sim empatou com o Atlético Goianiense e o Volta Redonda também empatou com o Amazonas. Nesse jogo aí vou chutar Remo, vou chutar 2-0 pro Remo em cima do Volta Redonda. Vou torcer pro Volta Redonda pelo fator de que nesse momento eu tenho que torcer para os times que estão acima do Atlético ficarem lá e não ganharem pontos, né, pra gente conseguir recuperar. Novo Horizontino e Paysandu. Novo Horizontino no último jogo ganhou 2-0 em cima do Atletique e o Paysandu empatou com o líder Goiás. Eu acho que nesse jogo aí da Novo Horizontino vou estar 1-0 pro Novo Horizontino. Vou torcer para que o Paysandu ganhe, para que segure o Novo Horizontino, só por esse motivo. Vamos lá então, Amazonas e Operário. Operário que eu tava torcendo muito para passar lá na Copa do Brasil, foi eliminado nos pênaltis lá, né? Vários pênaltis lá, perdeu, acho que foi até 7 pênaltis, se não estou enganado, ou 6, mas no último pênalti foi batido lá, o goleiro pegou do Vasco e passou o Vasco e o Operário perdeu. Na Série B, o Operário ganhou o último jogo de 3-0 do Botafogo. O Botafogo é o mesmo que ganhou do Atlético de 4-1 lá na Baixada. E o Amazonas empatou com Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. Nesse jogo aí, eu acho que dá Operário. Vou estar 2-1 pro Operário lá em Amazonas. E nesse caso aí, Operário com 13 pontos. Vou torcer para empatar esse jogo aí. Torcer para empatar ou para que o Amazonas ganhe do Operário. Sempre torço pro Operário, né? Todos os anos daí torço pro Operário, mas agora dessa vez não dá para torcer porque é concorrente direto ali então, né? Criciúma e Coritiba, Heriberto Rilse em Criciúma. Criciúma no último jogo
perdeu para o CRB lá em Alagoas, e o Coxa conseguiu ganhar do América. Nesse jogo eu acho que, vamos ver, eu acho que vai dar um empate esse jogo aí, Criciúma e Coritiba. Vou torcer para que o Criciúma ganhe, claro. Botafogo de Ribeirão Preto e CRB, eu vou torcer, vamos ver. Último jogo, o Botafogo perdeu de 3-0 e o CRB ganhou de 1-0, né? Ganhou do Criciúma. Nesse jogo aí, vou torcer para que... Eita, o celular é uma porcaria mesmo, saiu tudo aqui. Nesse jogo aqui, vou torcer para que dê um empate. O CRB ainda tá lá em cima, né? Tá em quarto com 15 pontos. Vou torcer para que dê um empate ou para que o próprio Botafogo ganhe. O Botafogo tá ali meio por baixo ainda. Acho que só ganhou do Atlético. Vou torcer para isso. O placar desse jogo aí, eu vou chutar 1-1, Botafogo de Ribeirão Preto e CRB, isso aí. Cuiabá e Vila Nova, dois times do Centro-Oeste. O Vila Nova ganhou do Atlético no último jogo, 2-1, e o Cuiabá perdeu para o Chapecoense de 2-1 também. Nesse jogo aí, vou chutar o empate 1-1 para esse jogo. Vou torcer para que empate mesmo, para os times não se distanciarem do Atlético. Último jogo, América e Atlético Goianiense. A América perdeu para o Coxa e o Atlético Goianiense empatou com o Remo. Nesse jogo eu acho que dá um empate também. Vou chutar 1-1 para esse jogo e vou torcer para que dê um empate também. Um está com 11 pontos e o outro está com 10. Estão ali um acima e um abaixo do Atlético. Então vamos ver o que eu acertei e o que eu errei na última rodada, aqui na 8ª rodada, começando com Ferroviária e Avaí. Falei que ia dar 1-0 para a Ferroviária, deu 1-1, errei. Chape Cuiabá, falei que a Chapecoense ia ganhar, mas falei 1-0 e ganhou de 2-1, acertei parcialmente. Operário e Botafogo, falei que ia dar 2-0 para o Operário, deu 3-0 para o Operário, acertei parcialmente. Atlético e Vila Nova e Atlético, falei que ia dar 0-0 e deu 2-1 para o Vila, errei. Atlético e Novo Horizontino, falei que ia dar 0-0, deu 2-0 para o Novo Horizontino, errei. Atlético Goianiense e Remo, falei que ia dar 1-0 para o Remo e deu 1-1, errei. CRB Criciúma também falei empate 0-0, deu 1-0 para o CRB, errei. Paysandu e Goiás, falei 2-0 para o Goiás, deu 0-0, errei. Acertei parcialmente lá. Volta Redonda e Amazonas, falei que ia dar 0-0, mas deu 1-1. E Coritiba e América, falei que ia dar 1-0 e deu 1-0 mesmo pro Coritiba. Então é isso, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe nos comentários aí o que vocês acharam dos palpites. Deixe seus palpites aí pra gente conferir. E até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu!